Por que o cliente só me cobra de rentabilidade? A rentabilidade ela é uma consequência, né? Ela deveria ser a consequência, não o core, né? Não o principal. O principal da rentabilidade é para o gestor, eu não sou gestor. E fui entender isso depois, por quê? Porque eu vendia para eles investimento. O que acontecia comigo? Eu olhava só um pedaço desse tamanho do patrimônio do meu cliente. Eu não queria ser um gestor mais como eu era antes. Eu queria cuidar do cliente por inteiro e não do investimento dele só. Aí eu consegui entender que o meu trabalho não era só olhar isso aqui, era fazer todo o resto e aquilo ali era resultado. Se eu me posto como gestor para o cliente, se eu vendo bons produtos para ele, ele vai me cobrar boas rentabilidades e não bom serviço. Então eu falei, como é que eu faço para mudar isso? Meu nome é Luciano Marcondes, mas todo mundo me conhece mais como Fefo. Sou planejador financeiro hoje, é uma profissão construção, eu gosto de falar isso. E isso é uma coisa ótima porque a gente pode moldar da maneira como a gente achar melhor. Primeiro, eu tive que me convencer, eu tive que aprender, eu tive que sair da caixa e voltar novamente e falar, eu vou fazer desta forma. Aí já fala, você vende investimento? Não, não vendo investimento, eu vendo planejamento. Mas você não faz investimento? Tá, é o final da história. Né? Aí só que era uma coisa difícil, porque o cliente queria o quê? Queria o que ele tinha sempre, né? Ele tinha o quê? Ele tinha o banco, que vendia o quê? Investimento. Ele tinha a corretora, que vendia o quê? Bons investimentos. Ele tinha o assessor, que vendia o quê? Bons investimentos. Ele tinha o cara que vendia seguro, ele tinha os corretores, né? Planejamento é planejar a vida do cliente, né? Planejar as consequências daquelas decisões que a gente está tomando hoje. Né? E buscar as melhores opções. Agora, a grande dúvida era como fazer isso para clientes menores, porque isso fecha a conta para clientes grandes. E essa sempre foi a minha, como é que eu posso fazer a mesma coisa para um cliente pequeno? Poxa, que dá trabalho? Fefo, dá trabalho para burro, não vale a pena, porque você tem que ver um monte de coisa. E vou ser sincero, errando, apanhando, fazendo errado, não captando cliente, perdendo cliente, para entender que não é tão complicado como todo mundo pensa. O meu grande projeto desde lá de trás era atender as pessoas que não tinham grandes fortunas. Só os caras gigantescos conseguiam ter um serviço personalizado e hoje continua acontecendo isso. Quando chega uma pessoa para mim e fala, poxa, Fefo, eu posso ser seu cliente, você só cuida de grandes fortunas? Eu falei, não. E como eu consegui viver disso? Para poder fazer planejamento, seja lá o que for, a gente tem que pensar no longo prazo. Então eu comecei mudando esse meu mindset. Se eu não mudar esse mindset, eu não consigo mudar o mindset do cliente. Quando eu comecei a ver patrimônio de uma outra forma, como é que a gente olha patrimônio? Patrimônio, a gente tem o patrimônio financeiro, onde a gente tem os investimentos e o orçamento. A gente tem patrimônio imobilizado, imóveis de renda, imóveis de uso. A gente tem patrimônio societário, que pode me gerar fluxos positivos ou fluxos negativos. Inclusive, o societário pode valer dinheiro, por isso que ele é patrimônio. E tem o patrimônio familiar, que a gente chama de segurança, sucessão e previdência, sendo que previdência é um conceito e não um veículo. É a gente ter todo o fluxo do meu patrimônio, ou seja, todas essas estratégias, financeira, imobilizada, societária, familiar, alinhadas de forma ao patrimônio não acabar antes da hora. Então, a gente tem que pensar que o nosso cliente ele é um cliente para o resto da vida e não um cliente para aquele dia. Então, talvez o cliente não me pague tanto no início, mas ele vai me pagar daqui a alguns anos. Né? Então, essa história de não ter patrimônio, não é o cliente precisa ou não do meu serviço. O meu conflito de interesse hoje, eu falo com meus clientes, é fazer os meus clientes ficarem ricos e manter a riqueza deles.